As novas regras do marketing político para 2026. Em 4 de outubro de 2026, mais de 150 milhões de brasileiros vão às urnas para escolher presidente, governadores, senadores, deputados federais e estaduais. O Tribunal Superior Eleitoral colocou a inteligência artificial no centro da regulamentação da propaganda eleitoral. Isso significa que, se você trabalha com marketing, produção de conteúdo ou rede social, mesmo sem estar diretamente ligado a uma campanha, esse ano as regras do jogo mudaram de um jeito que você precisa entender, porque o alcance da fiscalização também mudou. Antes de entrar nas regras, deixa eu me apresentar rapidamente, porque isso não é só teoria para mim. Eu me chamo Priscila Prati e desde 2018 trabalho com marketing político. Já passei por campanhas de candidato a deputado estadual, de prefeito e de vereadores. Ou seja, eu vivi na prática a evolução dessas regras ao longo desses 4 ciclos eleitorais diferentes. E vou trazer, ao longo desse vídeo, não só o que está escrito na resolução, mas também o que muda de verdade no dia a dia de quem produz esse conteúdo. Antes de começar, uma observação importante. Esse vídeo é informativo, baseado nas resoluções oficiais publicadas pelo TSE, somado à minha experiência. Eu não sou advogada e esse conteúdo não substitui uma consultoria jurídica eleitoral especializada. Se você trabalha diretamente numa campanha, o ideal é sempre validar cada ação com um profissional da área. Hoje eu vou te mostrar o calendário que você precisa aguardar, as novas regras de inteligência artificial e o que mudou no impulsionamento pago e as punições previstas para quem descumprir tudo isso. O calendário que você precisa saber. Antes de entrar nas regras específicas, vale entender a linha do tempo oficial de 2026, porque cada tipo de propaganda é só permitido a partir de uma data específica. A partir do dia 5 de julho, pré-candidatos já podem fazer a chamada propaganda intrapartidária, aquela voltada exclusivamente para dentro do próprio partido, durante o período que antecede as prévias internas. As convenções partidárias, momento em que os partidos definem coligação e escolhem oficialmente os candidatos, acontece de 20 de julho e 5 de agosto. E a propaganda eleitoral propriamente dita, aquela voltada ao público geral, em rádio, TV e internet, só é permitida a partir do dia 16 de agosto. O primeiro turno das eleições acontece em 4 de outubro. Vale lembrar que, segundo a legislação eleitoral, mencionar uma possível candidatura ou exaltar as qualidades pessoais de um pré-candidato antes desse período oficial não configura propaganda antecipada proibida, desde que não envolva pedido de voto. Mas esse pedido não se limita à expressão "vote em". Pode ser inferido de qualquer termo ou expressão que possa transmitir esse mesmo conteúdo, mesmo que de forma indireta. Com o calendário claro, vamos à parte mais nova e mais comentada dessas regras, a regulamentação específica sobre inteligência artificial. O TSE já vinha regulamentando o uso da IA desde as eleições de 2024, mas, para 2026, essa regulamentação foi bastante aprofundada, através da resolução número 23755, aprovada em março de 2026. A exigência central é a rotulagem obrigatória. Toda propaganda eleitoral criada ou significativamente alterada por inteligência artificial ou tecnologia equivalente, precisa informar isso de forma explícita, destacada e acessível ao eleitor. Essa regra vale para texto, áudio, vídeo e imagem, e, no caso específico de áudio, a informação precisa aparecer logo no início da peça, e não escondida no final. Essa obrigação também se estende às interações automatizadas como chatbots. Se um eleitor está conversando com um assistente virtual de campanha, esse sistema precisa deixar claro que não se trata de um ser humano. Além da rotulagem, existem proibições específicas envolvendo a IA. Sistemas de inteligência artificial não podem sugerir ou hackear candidatos, indicar preferência eleitoral ou recomendar voto, mesmo que o próprio usuário peça diretamente para isso. Também é proibido usar a IA para criar ou alterar fotografias e vídeos envolvendo candidatos e candidatas em cenas de nudez e conteúdo sexual. E existe um detalhe processual importante. A nova resolução prevê a possibilidade de inversão do ônus da prova em casos de manipulação por IA,
Ou seja, a Justiça Eleitoral pode determinar que o responsável por divulgar determinado conteúdo tenha que comprovar a autenticidade dele, ao invés da acusação precisar provar que é falso. E existe um período específico do calendário eleitoral em que essas regras de IA ficam ainda mais rígidas, quase numa espécie de zona de silêncio digital. A janela de restrição de 72 horas. Uma das novidades mais discutidas da regulamentação de 2026 é a criação de uma janela de restrição bastante rígida ao redor do dia da votação. Nas 72 horas que antecedem o pleito e nas 24 horas seguintes a ele, fica proibida a publicação e a republicação, mesmo que de forma gratuita, bem como o impulsionamento pago de qualquer conteúdo sintético novo, produzido ou alterado por inteligência artificial. O motivo dessa janela específica é estratégico. É exatamente o momento que o eleitor está consolidando sua decisão de voto, em que existe menor tempo hábil para qualquer resposta institucional conseguir desmentir ou contextualizar um conteúdo enganoso antes de uma urna abrir. Também estão proibidas alterações com IA envolvendo imagem ou voz de candidatos e de figuras públicas nesse mesmo período, mesmo que o conteúdo, em outro momento da campanha, pudesse ser considerado dentro das regras normais de rotulagem. O descumprimento dessa regra configura, segundo o TSE, abuso do poder político e uso indevido nos meios de comunicação, o que pode levar à cassação do registro da candidatura ou do próprio mandato eleitoral, além da apuração de responsabilidade criminal, conforme o Código Eleitoral. Enquanto a inteligência artificial dominou boa parte da nova regulamentação, o impulsionamento pago, aquela prática tão comum no marketing digital, também ganhou regras bem detalhadas. Impulsionamento pago, as novas regras de transparência. Na internet, o impulsionamento pago de conteúdo político-eleitoral continua sendo uma ferramenta legítima de campanha, mas seu uso, em 2026, exige um cuidado bem maior de conformidade. Durante o período de pré-campanha, o impulsionamento só é permitido seguindo regras específicas. O serviço precisa ser contratado diretamente com o provedor da aplicação, a própria plataforma, por partido, federação ou pela pessoa que pretende se candidatar. Não é permitido fazer pedido explícito de voto nesse material e os gastos precisam ser moderados, proporcionais e transparentes. Além disso, todo o material impulsionado precisa ser identificado de forma clara como conteúdo impulsionado. E a plataforma precisa manter um repositório público com os dados sobre esse impulsionamento, disponíveis para consulta. Uma novidade importante de 2026. Os provedores que oferecem serviços de impulsionamento político-eleitoral precisam disponibilizar um campo específico para que o responsável pela propaganda declare formalmente se usou inteligência artificial ou tecnologia equivalente naquele conteúdo impulsionado. E existe uma proibição nova bastante relevante para quem trabalha com marketing de conteúdo. Ficou vetado pagar ou oferecer qualquer vantagem econômica para que pessoas físicas ou empresas publiquem propaganda eleitoral em seu próprio perfil pessoal. Essa regra foi criada especificamente para atingir formatos mais recentes de mobilização digital, como redes organizadas de replicação de conteúdo ou competições de produção de cortes de vídeos políticos, que na prática funcionavam como formas indiretas de contratar propaganda sem declarar isso oficialmente. Se esse tipo de conteúdo misturando marketing, curiosidades, direito e atualidades é útil para você, já deixa um like e se inscreve no canal, porque agora eu vou te mostrar o que, especificamente, mudou em relação ao ciclo eleitoral anterior e quais são as punições reais previstas para quem descumprir essas novas regras. O que mudou em relação a 2024? A obrigação de rotulagem de conteúdo de IA já existia desde as eleições municipais de 2024, mas a resolução de 2026 detalhou bem mais os casos em que ela precisa ser aplicada, especialmente envolvendo os conteúdos que substituam, omitam ou alterem imagem, vozes ou outras manifestações de uma pessoa real. Uma mudança que chamou bastante a atenção de especialistas foi a retirada de um trecho que estava sendo discutido e que permitiria críticas impulsionadas à administração pública, feitas por pessoas físicas, desde que não estivessem diretamente vinculadas a uma campanha específica. O TSE optou por remover essa possibilidade da versão final da norma, justamente
para evitar uma zona cinzenta entre o debate político legítimo e uma propaganda eleitoral disfarçada, reduzindo o risco de se formarem mercados paralelos de comunicação política financiado por recursos irregulares fora da fiscalização oficial da campanha. Também ficou explicitamente vetada propaganda eleitoral ou qualquer forma de assédio eleitoral dentro de ambientes de trabalho público ou privado, responsabilizando tanto quem pratica quanto quem permite que isso aconteça dentro da própria empresa ou órgão. E foram proibidas competições ou premiações que ofereçam vantagens econômicas para pessoas físicas ou jurídicas em troca de publicações de cunho político eleitoral, em perfis, páginas ou sites, reforçando, mais uma vez, o combate a esses esquemas de propagandas disfarçadas de conteúdos espontâneos. E para quem ainda tem dúvidas sobre a seriedade dessas regras, vale entender exatamente quais são as consequências previstas em caso de descumprimento. As punições previstas. Em caso de descumprimento das regras, seja de rotulagem de IA, seja de impulsionamento irregular, o conteúdo deve ser removido imediatamente, por iniciativa do próprio provedor da internet ou por determinação judicial específica. Essa remoção de conteúdo, porém, não impede a aplicação de multa, prevista no artigo 57D da Lei de Eleições, que pode variar entre 5 a 30 mil reais, dependendo da gravidade e reincidência da infração. Em casos mais graves, principalmente envolvendo a desinformação que comprometa a integridade do processo eleitoral ou que beneficie ou prejudique diretamente uma candidatura específica, a norma prevê consequências bem mais severas. Pode configurar abuso do poder político e uso indevido dos meios de comunicação social, levando à cassação do registro de candidatura ou até à perda do mandato eleitoral, já em exercício, além da apuração de responsabilidade criminal, conforme o Código Eleitoral. E para reforçar a fiscalização técnica desses casos, especialmente montagens digitais sofisticadas, os tribunais eleitorais foram autorizados a firmar parcerias com universidades e órgãos especializados em perícias de ilícitos digitais e inteligência artificial, ampliando a capacidade técnica de investigação, além da estrutura interna da própria Justiça Eleitoral. E se você trabalha com marketing digital, produção de conteúdo ou redes sociais, em algum momento vai lidar, direta ou indiretamente, com a comunicação política em 2026, o recado central de tudo que vimos hoje é simples. A criatividade continuou liberada, o que mudou é o grau de transparência exigido por trás dela. O próprio texto das novas regras deixa isso bastante claro. A inovação, o humor, a linguagem digital e o uso das novas tecnologias continuam a ser permitidos na propaganda eleitoral. O que não se admite é que o eleitor seja induzido ao erro por conteúdo artificial, manipulado ou impulsionado sem transparência sobre a sua origem. Isso significa que vencer a disputa nas redes sociais em 2026 não vai depender só de alcance, engajamento ou viralização. Vai depender também de conformidade, rastreabilidade e responsabilidade sobre cada peça publicada. Agora eu quero saber a sua opinião. Você acha que essas novas regras de transparência sobre IA vão realmente conseguir conter a desinformação nas eleições de 2026? Ou a velocidade da tecnologia vai continuar um passo à frente da fiscalização? Escreve aqui nos comentários que eu quero muito ler a sua visão. Se você gosta de conteúdo que mistura marketing, atualidade, comportamento, já se inscreve no canal. Até o próximo.